E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal e canal esse que mudei o nome para Recomeço Teológico, onde sinaliza meu recomeço à teologia, à Bíblia, às questões atinentes à Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre teologia sistemática e especificamente sobre a doutrina da Palavra de Deus. E o que é a Palavra de Deus e o que a Bíblia ela fala sobre isso. Então nós temos aqui a Palavra de Deus sendo configurada sob diferentes apresentações. Então a primeira apresentação é a Palavra de Deus como pessoa de Jesus Cristo, onde nós vemos aqui um exemplo de João capítulo 1, versículo 1, onde no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui no caso, João está falando do Filho de Deus, está falando de Jesus. Outro exemplo, nós vemos a palavra de Deus sendo apresentada como uma comunicação verbal do Senhor, onde nós vemos aqui Deus ele falando logo em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e haja luz e houve luz. E outro exemplo bastante claro é o Salmo 33, versículo 6, onde Deus ele fala: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Outra apresentação de palavra de Deus é uma palavra de Deus de aplicação pessoal. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, onde a Bíblia ela fala: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Isso está em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. É uma palavra de aplicação pessoal, onde Deus ele fala diretamente a Adão. Temos outros exemplos na Bíblia, onde Deus ele fala diretamente às pessoas. Outra maneira, do Senhor apresentar e da palavra de Deus se apresentar e se sinalizar é a palavra de Deus comunicada por lábios humanos, onde Deus ele usa pessoas para falar as suas palavras. Então ele usa profetas. E aqui nós temos o exemplo, por exemplo, onde Deus, por exemplo, ele faz uma declaração a Jeremias: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Depois outro exemplo, aspas, tudo quanto eu te mandar falarás, Jeremias capítulo 1, versículo 7. E aí nós temos tantos outros exemplos na Bíblia, onde a palavra de Deus ela é comunicada mediante os profetas. Outro exemplo, e talvez esse seja o tônus do nosso estudo, o cerne, é a palavra de Deus em forma escrita, que aqui no caso é onde Deus ele ordena que os seus servos eles registrem, de maneira escrita as suas palavras, desse modo a palavra de Deus ela pode ser lida. E aqui, no caso, a palavra de Deus para nosso estudo é a Bíblia. E no tocante à própria teologia sistemática, existem algumas questões aqui. O cerne de estudo da teologia sistemática, portanto, vai ser a palavra escrita de Deus. Porque nós sabemos que Deus ele pode falar pessoalmente. Nós sabemos que Deus pode falar pessoalmente para alguém diretamente, com você, comigo.
Deus ele pode falar usando um profeta, usando uma pessoa para transmitir uma mensagem. Entretanto, a palavra objeto de estudo é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? E onde existe mais confiabilidade, né? Onde você tem um pouco mais de autenticidade. Não é que Deus não possa falar a partir de uma maneira pessoal ou a partir de um profeta, a partir de uma pessoa, mas existe muito mais confiabilidade a partir da palavra escrita, onde Deus ele expressa a sua vontade e o seu desejo para com aqueles que desejam viver com Ele e conhecê-lo mais e entender qual é o propósito de Deus para a humanidade e para nós, de uma maneira geral. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, onde a gente fala sobre a doutrina da Palavra de Deus. Até mais e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e fui.